Capítulo 3º. Da criação e prorrogação de benefícios fiscais. Artigo 15. O artigo 11 da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 11. Para fazer jus aos benefícios previstos no artigo 4º desta lei, as empresas de desenvolvimento ou produção de bens e serviços de informática e automação deverão investir, anualmente, em atividades de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da informação a serem realizadas no país, no mínimo, 5% do seu faturamento bruto no mercado interno, decorrente da comercialização de bens e serviços de informática, incentivados na forma desta lei, deduzidos os tributos correspondentes a tais comercializações, bem como o valor das aquisições de produtos incentivados na forma desta lei ou do artigo 2º da Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, ou do artigo 4º da Lei nº 1.484, de 31 de maio de 2007, conforme projeto elaborado pelas próprias empresas, a partir da apresentação da proposta de projeto de que trata o parágrafo 1º-c, do artigo 4º desta lei. Parágrafo 3º. Para as empresas beneficiárias, na forma do parágrafo 5º do artigo 4º desta lei, fabricantes de microcomputadores portáteis e de unidades de processamento digitais de pequena capacidade baseadas em microprocessadores, de valor até R$ 11.000, bem como de unidades de discos magnéticos e ópticos, circuitos impressos com componentes elétricos e eletrônicos montados, gabinetes e fontes de alimentação, reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinados a tais equipamentos, e exclusivamente sobre o faturamento bruto decorrente da comercialização desses produtos no mercado interno. Os percentuais para investimentos estabelecidos neste artigo serão reduzidos em 25% até 31 de dezembro de 2014. Artigo 16. O artigo 2º da Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Parágrafo 3º. Para fazer jus aos benefícios previstos neste artigo, as empresas que tenham como finalidade a produção de bens e serviços de informática deverão aplicar, anualmente, no mínimo 5% do seu faturamento bruto no mercado interno, decorrente da comercialização de bens e serviços de informática incentivados na forma desta lei, deduzidos os tributos correspondentes a tais comercializações, bem como o valor das aquisições de produtos incentivados na forma do parágrafo 2º deste artigo, ou da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, ou do artigo 4º da Lei nº 1.484, de 31 de maio de 2007, em atividades de pesquisa e desenvolvimento a serem realizadas na Amazônia, conforme projeto elaborado pelas próprias empresas, com base em proposta de projeto a ser apresentada à Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAM, e ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Parágrafo 3º. Para as empresas beneficiárias, fabricantes de microcomputadores portáteis e de unidades de processamento digitais de pequena capacidade baseadas em microprocessadores, de valor até R$ 11.000, bem como de unidades de discos magnéticos e ópticos, circuitos impressos com componentes elétricos e eletrônicos montados, gabinetes e fontes de alimentação, reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinados a tais equipamentos, e exclusivamente sobre o faturamento bruto decorrente da comercialização desses produtos no mercado interno. Os percentuais para investimentos estabelecidos neste artigo serão reduzidos em 25% até 31 de dezembro de 2014. Artigo 17. O artigo 30 da Lei nº 1.196, de 21 de novembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 30. Inciso 2º. Aplicam-se as vendas efetuadas até 31 de dezembro de 2014. Artigo 18. Fica reduzida a zero a alíquota do imposto de renda incidente na fonte sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas ao exterior a título de remuneração de serviços vinculados aos processos de avaliação da conformidade, metrologia, normalização, inspeção sanitária e fitossanitária, homologação, registros e outros procedimentos exigidos pelo país importador sob o resguardo dos acordos sobre medidas sanitárias e fitossanitárias, SPS, e sobre barreiras técnicas ao comércio, TBT, ambos do âmbito da Organização Mundial do Comércio, OMC. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo aplica-se à contribuição de intervenção no domínio econômico destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, de que trata a Lei nº 10.168, de 29 de dezembro de 2000. Parágrafo 2º. O disposto no caput e no parágrafo 1º não se aplica à remuneração de serviços prestados por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada em país ou dependência com tributação favorecida ou beneficiada por regime fiscal privilegiado, de que tratam os artigos 24 e 24-A, da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Artigo 19. O artigo 2º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Inciso 11. Valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido à pessoa física ou jurídica a título de remuneração de serviços vinculados aos processos de avaliação da conformidade, metrologia, normalização, inspeção sanitária e fitossanitária, homologação, registros e outros procedimentos exigidos pelo país importador sob o resguardo dos acordos sobre medidas sanitárias e fitossanitárias, SPS, e sobre barreiras técnicas ao comércio, TBT, ambos do âmbito da Organização Mundial do Comércio, OMC. Parágrafo único. O disposto no inciso 11 não se aplica à remuneração de serviços prestados por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada em país ou dependência com tributação favorecida ou beneficiada por regime fiscal privilegiado, de que tratam os artigos 24 e 24-A, da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Artigo 20. Os artigos 2º, 3º e 4º da Lei nº 1.484, de 31 de maio de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Inciso 3º. Vetado. Parágrafo 5º. O disposto no inciso I do caput alcança os dispositivos eletrônicos semicondutores, montados e encapsulados diretamente sob placa de circuito impresso, chip on-board, classificada nos códigos 8534.00.00 ou 8523.51 da Tabela de Incidência dos Impostos sobre Produtos Industrializados. TIP. Artigo 3º. No caso de venda no mercado interno ou de importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, para incorporação ao ativo imobilizado da pessoa jurídica adquirente no mercado interno ou importadora, destinados às atividades que tratam os incisos I e 3 do caput do artigo 2º desta lei, ficam reduzidas a zero as alíquotas. Parágrafo 5º. Conforme a ato do Poder Executivo, nas condições e pelo prazo nele fixados e desde que destinados às atividades que tratam os incisos I e 3 do caput do artigo 2º desta lei, poderá também ser reduzida a zero a alíquota do imposto de importação. 2 incidentes sobre máquinas, aparelhos, instrumentos, equipamentos, ferramentas computacionais, software, para incorporação ao seu ativo imobilizado, e insumos importados por pessoa jurídica beneficiária do PADIS. Artigo 4º. Nas vendas dos dispositivos referidos nos incisos I e 3 do caput do artigo 2º desta lei, efetuadas por pessoa jurídica beneficiária do PADIS, ficam reduzidas. Parágrafo 2º.
As reduções de alíquotas previstas nos incisos I e 2 do caput deste artigo relativamente às vendas dos dispositivos referidos nos incisos 2 e 3 do caput do artigo 2º desta lei aplicam-se somente quando as atividades referidas nas alíneas A ou B do inciso 2 e no inciso 3 do caput do artigo 2º desta lei tenham sido realizadas no país. Artigo 21. O artigo 5º da Lei nº 1.488, de 15 de junho de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. O benefício de que tratam os artigos 3º e 4º desta lei poderá ser usufruído nas aquisições e importações realizadas no período de 5 anos, contado da data da habilitação da pessoa jurídica, titular do projeto de infraestrutura. Parágrafo único. O prazo para fruição do regime, para a pessoa jurídica já habilitada na data de publicação da medida provisória no 472, de 15 de dezembro de 2009, fica acrescido do período transcorrido entre a data de aprovação do projeto e a data da habilitação da pessoa jurídica.